Ao amanhecer, o rio Purus nos aguarda. Florestas e praias, botos e aves acompanham a jornada até a comunidade Nova Vista, na reserva extrativista de Canutama, endereço de uma Amazônia ainda íntegra e de 40 pessoas. A gente vai para o trabalho feliz, de chegar lá, já está aquele produto lá, né, debaixo das árvores, que a natureza dá de graça, né? No Repórter Eco de hoje, você vai ver como a produção de óleos vegetais extraídos das sementes da Amazônia pode ajudar a proteger a maior floresta tropical do mundo. E veja também. Especialistas fazem um balanço dos avanços e retrocessos de temas socioambientais em 2021 e avaliam quais são os principais desafios de 2022. E grupo de brasileiros reconstrói casco 3D em fêmea de jabuti ferida em incêndio e entra para o livro dos recordes como o primeiro projeto desse tipo no mundo. Aquecimento global, desmatamentos, biomas ameaçados, crise hídrica e invasão de terras indígenas pelo garimpo ilegal são alguns dos impactos socioambientais que marcaram o ano de 2021. Especialistas fazem um balanço do ano e previsões para 2022. Em 2021, a emergência climática esteve no centro do debate global. O Brasil, dono da maior floresta tropical do mundo, também lidera a destruição. Índices recordes de desmatamentos e queimadas são responsáveis pela maior parte das emissões nacionais de gases de efeito estufa. Um ano para não ser esquecido. Qual a sua análise sobre o tema desmatamento? Encerramos 2021 muito pior ainda do que começamos, isso não há a menor dúvida. Os números do INPE mostram isso claramente. Aumento de 21% no desmatamento. O Brasil desmatou uma área equivalente à metade da Bélgica neste ano. Todos esses desmatamentos são associados com atividades ilegais, invasões de terras indígenas por garimpeiros, grileiros invadindo terras públicas que pertencem a toda a sociedade brasileira. Isso tem que parar urgentemente. O físico Paulo Artacho, integrante do painel da ONU sobre o clima, alerta que a derrubada da floresta amazônica mexe profundamente com o regime de chuvas no país. A segurança hídrica está cada vez mais ameaçada. O Brasil vai ter um quadro de redução na chuva ao longo de quase todo o território nacional. Então, aonde o agronegócio mais floresce hoje, que é Mato Grosso, Goiás, Tocantins, vão se tornar regiões muito mais secas do que nós temos hoje. Qual é a urgência do desmatamento zero na Amazônia, na sua opinião? A urgência para ontem. Se o Brasil tivesse escutado a ciência e não permitido o crescimento do desmatamento brutal que tivemos ao longo dos últimos anos, certamente estaríamos numa posição bem melhor de segurança hídrica, de segurança alimentar. A nossa imagem no exterior não seria uma imagem muito ruim como a que o Brasil tem hoje, que nós vimos isso na COP26. As nações mais ricas e países em desenvolvimento, como o Brasil, tiveram a oportunidade de entrar para a história e conter a temperatura média do planeta em 1,5 graus Celsius. Mas o Acordo de Glasgow, firmado pelos participantes da COP26, foi marcado pelo retrocesso. A resposta da ciência é muito clara. Se todos os países, inclusive o Brasil,
cumprirem as suas metas acordadas no documento, na COP26 em Glasgow, o planeta ainda vai se aquecer 2,7 graus centígrados em média, o que significa um aumento no Brasil Central de 3,5 graus Celsius. Isto vai ter um impacto muito forte sobre a economia e a sociedade brasileira. O ano também foi difícil para os povos indígenas. Apesar dos ataques contínuos, das invasões de seus territórios, da violência contra as lideranças, eles seguem organizados na luta pelos seus direitos. A força da jovem indígena brasileira na abertura da COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, talvez tenha sido uma das raríssimas boas notícias de 2021. Ao convidar a Tchai Suruí para abrir a Conferência das Partes, a Convenção de Biodiversidade e as Nações Unidas, elas sinalizam para todos nós e para o mundo qual é a importância que eles dão aos povos indígenas. Então, uma jovem indígena simbolizando a esperança e a perspectiva de futuro. Adriana, de forma geral, como é que foi 2021 para os povos indígenas do Brasil? Eles seguiram sofrendo com uma série de ameaças e pressões, tanto do ponto de vista daqueles agentes que atuam na ilegalidade localmente, invadindo as terras indígenas, como é o caso principalmente do garimpo ilegal, mas também com medidas do governo, né, ações que o governo tomou no sentido de enfraquecer os direitos indígenas. Adriane, como é que está a situação dos povos isolados? A gente hoje chama de povos indígenas isolados em respeito à opção dessas comunidades de se manterem em isolamento, né, do contato com a nossa sociedade. E o que o governo vem fazendo é tentando alterar essa política para gerar possibilidades de permitir o contato, inclusive de missionários religiosos, e colocando a saúde dessas comunidades em risco. Além disso, o governo está demorando a tomar as decisões da renovação, né, do reconhecimento dos territórios que são destinados a esses povos isolados. O papel do Estado é determinar a reserva dessas áreas, enquanto os estudos são feitos para que elas sejam formalmente demarcadas. E esse processo de reserva, ele é temporário, ele precisa ser renovado. A gente pode entender que tanto os povos isolados como os outros povos indígenas do Brasil foram abandonados por este governo que está aí? Na verdade, eu acho que é pior do que o abandono, é um ataque do próprio governo contra os povos indígenas. Então, talvez seria melhor se o governo esquecesse os povos indígenas, mas não, o governo tem sido proativo em estimular a invasão, né, e em estimular a fragilidade dos direitos indígenas, atentando contra a própria Constituição brasileira. Há esperança de futuro saudável já para 2022? Tem alguma coisa positiva para a gente esperar? O que eu acho que a gente pode esperar para 2022 é muita luta, muita energia de resistência para que a gente possa refletir sobre a nossa realidade, pensar como é que nós queremos fazer a mudança nesse país. O que esperamos é de que a mobilização social, os jovens que estão se manifestando cada vez mais, possam mudar esta trajetória para que a gente possa construir uma sociedade mais sustentável no curto prazo. Agora, vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque nesta semana. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal declaram por unanimidade que é inconstitucional a resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revogou em 2020 a proteção dos manguezais. A decisão do Supremo anula a medida tomada na época do ex-ministro Ricardo Salles e restaura a proteção não só dos mangues, mas também de dunas e áreas de restinga. Após forte pressão, foi retirado da pauta da Câmara dos Deputados em Brasília projeto de lei de autoria do deputado do PP, Nilson Steinzeck, que previa a legalização da caça esportiva no Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas assinaram o documento encaminhado à Câmara contra a caça de animais.
O desmatamento na Amazônia diminuiu quase 20% em novembro, comparado ao mesmo mês de 2020, segundo o sistema DETER. Mas a destruição da floresta em 2021 está bem acima da média. Os 8.000 quilômetros de área desmatada são o terceiro pior resultado da história, atrás apenas de 2019 e 2020. E aguarde, porque você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. Uma equipe de brasileiros entra para o livro dos recordes ao reconstruir e implantar um casco 3D em uma fêmea de jabuti ferida em incêndio. Uma equipe de brasileiros reconstruiu e implantou um casco feito em impressora 3D em uma fêmea de jabuti. Ela recebeu a prótese após ser resgatada em um incêndio na região de Cerrado, em Brasília. A técnica, que pode salvar outras espécies, entrou para o Guinness Book de 2022, o livro dos recordes. Quem vê a Fred caminhando com essa tranquilidade não percebe que nesta imagem ela carrega uma prótese no lugar do casco natural. A pintura feita por um artista plástico disfarçou o material sintético. A jabuti ou jabota teve a maior parte do casco destruída durante um incêndio florestal em Brasília. Indefesa e desprovida da proteção natural, ela ficou vulnerável a predadores, espinhos e à luz do sol. Por sorte, a Fred foi resgatada com vida na beira de uma rodovia. Logo que recebemos, a gente percebeu que a alteração era muito severa, inclusive a gente chegou a cogitar uma possível eutanásia, mas logo que administramos as primeiras medicações, a gente reparou que o animal reagiu muito bem, que ele nos surpreendeu nesse sentido. Mesmo assim, ela ficou cerca de 45 dias sem se alimentar espontaneamente, e a queimadura foi tão severa que ela perdeu cerca de 85% do casco, que tem uma função extremamente importante na vida dela, de proteção, de camuflagem, de termorregulação. A jabuti conquistou uma equipe de vários profissionais que decidiu reconstruir o casco. A prótese foi confeccionada em uma impressora 3D. As fotos do casco de um outro animal saudável serviram de referência para o projeto pioneiro. O primeiro desafio foi a gente projetar esse casco, e para isso nós tivemos que lançar mão de um doador virtual, ou seja, um jabuti que tinha um casco completo. A gente digitalizou esse casco utilizando uma técnica de fotogrametria, que é uma digitalização 3D através de fotografias. E muita gente imagina que os cascos são todos iguais dos jabutis, mas tem diferenças significativas. E a gente atestou isso no momento que nós tivemos que fazer algumas adequações desse casco do doador virtual à estrutura da Fred. O principal desafio, como qualquer inovação, é a gente não ter uma referência. Então, nós não tínhamos materiais de estudo, artigo científico, né, ou casos prévios que pudessem apontar sucesso ou insucesso. Então, assumir a responsabilidade na vida do animal sem toda essa referência, eu acho que foi um grande desafio do ponto de vista veterinário. Depois de alguns ajustes, as peças se encaixaram perfeitamente na Fred. O resultado de tanta dedicação foi a primeira prótese de casco de jabuti com a tecnologia 3D em todo o mundo. A gente percebeu que a prótese ficou tão bem encaixada no animal que não foi necessário nenhum tipo de fixação por parafuso, não se tornou nenhum procedimento invasivo, não causou nenhuma lesão a mais no animal. O projeto foi bem sucedido. Ela, até quando colocaram o casco, uma das primeiras coisas que ela fez foi se esconder, então isso denotou bastante sucesso. E é claro, os integrantes ficaram muito contentes por todos os desafios que foram superados, por ajudar a Fred. E claro, veio o bônus final, não esperado, de explodir a nível mundial.
O trabalho inovador da equipe de profissionais brasileiros foi parar na edição de 2022 do Livro Mundial dos Recordes, o Guinness Book, lançada recentemente. A ideia é que a técnica da impressão 3D possa salvar outras espécies animais. Isso se tornou, acho que, imensurável. A partir dessa técnica desenvolvida, isso passou a ser replicado para várias outras situações, por exemplo, prótese de bico em aves, prótese de patas, uma gama de materiais vem surgindo, então impressão em metal, impressão em polímeros, impressão em até materiais que são condutores elétricos, isolantes, né? E isso faz com que a flexibilidade da técnica se adeque individualmente a muitos animais. E o mais interessante, né, é uma técnica livre de direitos, de royalties, coisas assim, então ela pode ser aplicada no mundo inteiro. Quem pensa que a história da Fred termina aqui, se engana. Hoje, a jabuti não depende mais da prótese. Cerca de 3 anos e meio depois da utilização, com a utilização da prótese, a gente percebeu que aquela região ali abaixo da prótese já estava tão bem cicatrizada que já tinha um tecido semelhante ao tecido do casco original, né, do casco natural. Então hoje a Fred, após 6 anos de utilização, 6 anos da lesão, na verdade, ela não usa mais a prótese, não teve mais essa necessidade, e isso foi mais um marco na medicina de animais selvagens, e nesse caso, porque nós não esperávamos que isso fosse acontecer. Às vezes todo o conhecimento não é capaz de mostrar a beleza da natureza, a beleza da biologia, a beleza desse mundo que a gente vive. Então, ela trouxe para a gente uma lição técnica sobre fisiologia de regeneração óssea, e acima de tudo ela trouxe para a gente uma humildade, né, em aprender com os bichos. Isso tem sido fantástico. E veja a seguir aqui no Repórter Eco. Saiba como a produção de óleos vegetais extraídos das sementes da Amazônia pode ajudar a preservar a maior floresta tropical do mundo. Murumuru, Tucumã, Andiroba. A produção de óleos vegetais extraídos da diversidade de sementes da Amazônia pode garantir a recuperação da floresta em uma das regiões onde mais cresce o desmatamento, a divisa entre os estados do Acre, Amazonas e Rondônia. É o que você vai ver na reportagem de Laís Duarte, produzida em parceria com o Amazon Rainforest Journalism Fund e o Pulitzer Center. A floresta ela é bem mãe, porque minha família viveu disso, né? Então a gente sempre dependeu da floresta para viver. Mãe que acolhe, alimenta. Bom, né? Da natureza é isso, né? Você vai só colher o que tem, entendendo? Sem pagar nada, né? É coisa, obra de Deus, né? É coisa muito maravilhosa, né? Um tesouro natural de valor incalculável, ao mesmo tempo imenso e frágil. Os indígenas, né, eles querem sempre a floresta de pé, né? Porque a riqueza para os indígenas não tá ali no meio da floresta mesmo. Os povos que há séculos fazem da floresta morada, fazem-se floresta também. Gente que protege, vizinha de quem destrói, em uma região onde a devastação avança sobre a biodiversidade, sobre os rios, as terras, no encontro do Acre, Amazonas e Rondônia. Nossa equipe saiu de Porto Velho, em Rondônia. Cruzamos o Rio Madeira, belo e farto, de peixes e de garimpo. Ali, lavouras fatiam e engolem a floresta. Em alguns trechos, só o que sobrou de natureza está na placa de sinalização.
Percorremos 200 quilômetros pela BR-319 até o Maitá, no Amazonas. No caminho, chamas ardendo sobre a vegetação, mata convertida em pastagem, verde convertido em marrom, árvores convertidas em toras. De lá, chão batido e poeira pela Transamazônica, rodovia que cruzaria o país de leste a oeste, construída no final da década de 1960 pela ditadura militar. Pontes, balsa, até chegar em Lábrea. 400 quilômetros e muitos pássaros depois. Ao amanhecer, o rio Purus nos aguarda. Florestas e praias, botos e aves acompanham a jornada até a comunidade Nova Vista, na reserva extrativista de Canutama, endereço de uma Amazônia ainda íntegra e de 40 pessoas. A gente vai para o trabalho feliz, de chegar lá, já está aquele produto lá, né, debaixo das árvores, que a natureza dá de graça, né? Do alto das árvores cai o murumuru, fruto que significa sustento e trabalho para a comunidade Nova Vista. Só esse ano, embrenhados em meio à floresta, os moradores coletaram mais de 5 toneladas. Passa o dia no mato, chega às 5 horas, passa o dia trabalhando, em casa a gente traz o produto, né? No mato, Luzia aprendeu o que muita gente da cidade desconhece, que aqui na floresta a riqueza dá em árvore. Além do murumuru, coleta andiroba, castanha. Por que você gosta? Porque eu não gosto de estar em casa. Não gosto, eu gosto de passar o dia na mata, assim. Cada passo é acompanhado de perto pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAM. Quando a gente faz um reforço junto ao comunitário, a pessoa que está aqui, que recebe uma renda justa para continuar vivendo dignamente na sua casa, no seu território, sem precisar procurar um emprego na cidade, onde ele não será valorizado, onde muitas vezes ele vai passar uma necessidade na cidade que aqui ele não passa. Mas muitas vezes ele precisa sair daqui porque não consegue renda. A produção garante a sobrevivência da comunidade e a comunidade garante a conservação da floresta amazônica que viu seu Raimundo nascer. Quem não mora aqui dentro, ele vem com outra visão. Ele já vem com a visão, já se acabar, não estou nem aí que eu não moro lá. Se todo mundo pensasse em preservar para o nosso futuro dos nossos filhos, né, dos nossos netos, né, dos que estão vindo aí, dos que estão para vir, né? De barco, as sementes seguem para a cidade, para a sede da Aspax, a Associação dos Produtores Agroextrativistas da Colônia do Sardinha. São quebradas, separadas por mãos cuidadosas, prensadas e filtradas. Escorrem daqui os óleos vegetais da andiroba e a manteiga de murumuru, e todo o resíduo é reaproveitado. Quando ele sai daqui, a gente manda uma amostra, geralmente para a empresa que vai comprar, né? Geralmente é empresa de cosméticos. E eles fazem análise de laboratório para ver a qualidade, se realmente vai servir para o que eles querem, né? Nosso produto nunca voltou. E a gente só tem elogios, né? As pessoas só elogiam. Quando se dá aos frutos da floresta seu devido valor, nada é desperdiçado. O tucumã é a prova disso. A iguaria, típica da região, chegou à cadeia produtiva da associação há 3 anos. Toneladas do caroço, que antes iam para o lixo em restaurantes e lanchonetes, agora são secas em estufas como essa, por 15 dias, para depois sair da Amazônia e ganhar o mundo. As sementes processadas dão origem à manteiga de Tucumã. Tucumã, R$43 o quilo. O murumuru também está 43. E andiroba, no passado, a gente vendeu a 32 o quilo. Pelas mãos dos associados, os óleos da Amazônia chegam ao Brasil e ao exterior. A gente saber que um óleo natural, né, está saindo para o mundo inteiro, né, isso aí para a gente é ótimo.
Só em 2020, saíram das PACs mais de 5 toneladas de manteiga de murumuru, 4,5 toneladas de óleo de andiroba, quase 8 toneladas da manteiga de Tucumã e 20 toneladas de óleo de copaíba. Nós conseguimos contratos para o óleo da copaíba e a gente trabalha principalmente as comunidades indígenas. Quem tira mesmo o óleo conhece a árvore que tem, através do conhecimento mesmo, né? Dá umas batidas e sabe se tem óleo ou não. Se tiver seca, eles nem furam, que não é para comprometer a árvore, né? Que aquela árvore mais antiga ali, ela serve para a reprodução das sementes. É a reprodução ancestral dos saberes dos povos da floresta. Quando há esse reforço da manutenção da floresta em pé e você ainda tira um produto de um comércio justo do início ao fim, você garante que a longo prazo mais pessoas consigam acessar aquilo e a gente tenha a floresta cada dia mais forte. Ainda há gente com a justa ambição de viver para preservar e que opera há séculos o milagre amazônico de manter a floresta em pé. Eles são os guardiões da floresta, eles mesmos são os guardiões. Amazônias querem tomar a Amazônia, querem mandar na Amazônia, não vamos deixar. Amazônias querem tomar a Amazônia, querem mandar na Amazônia, não vamos deixar. E o Repórter Eco de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa, com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida. Até lá!